Vamos em frente agora, falando e dando sequência ao que já foi tratado no primeiro painel. O tema é, e de forma mais aprofundada, o impacto das desigualdades na construção das infâncias e adolescências. Esse tema já foi citado aqui no nosso painel de abertura. Para moderação, muito bem-vinda a este palco, Ana Lúcia Soares Maciel, da Fundação Gerações, que fará a moderação. E bem-vindos, queridos painelistas, Izete Bagolin, Data Social PUC-RS, e Everton Silveira, da PUC Campinas. Nosso aplauso ao nosso grupo de painelistas. A regra é aquela, sobrando tempo ao final, nós temos espaço para perguntas e, se não, infelizmente, a troca pode ser presencialmente aqui nos nossos intervalos. Ana, tudo com você, é um bom momento. Muito bem, bom dia. Saudação especial aos nossos painelistas. Acredito que o nosso primeiro painel já nos deu uma abertura, facilitou um pouco a complexidade que é a abordagem desse tema, que se refere às desigualdades na construção das infâncias e das adolescências. Para tratar desse tema, nós temos dois convidados a quem eu já reitero o agradecimento por terem aceito o convite para estar conosco. Duas pessoas que têm, com certeza, muito a contribuir conosco, não só pelas suas trajetórias, mas pelas suas pesquisas e produções. Começo apresentando o painelista que está aqui ao meu lado, o Everton Silveira. O Everton é professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde coordena o Programa de Desenvolvimento Humano Integral. Ele é doutor em Serviço Social aqui pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Letras pela Uniriter, com especializações em Psicopedagogia, Metodologia do Ensino da Matemática, Gestão de Projetos Sociais e Planejamento Estratégico. Possui ampla trajetória, e todo mundo aqui sabe, te conhece, né, Everton, na cidade, atuando como educador social, gestor pedagógico, consultor em políticas públicas há mais de 30 anos. Todo esse tempo em iniciativas voltadas à promoção dos direitos e ao desenvolvimento integral de populações vulnerabilizadas. Atuaste também no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, foste membro do CMDK e também do Fórum, por várias gestões. Líder do grupo de pesquisa Solares, da PUC Campinas, e integrante do Observatório de Adolescentes Envolvidos com Violência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos acompanha nessa mesa também a professora doutora Izete Bagolin. A Izete é doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez doutorado sanduíche na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Escola de Negócios aqui da PUC do Rio Grande do Sul, pesquisadora também do Data Social, um laboratório incrível que a universidade tem, que pesquisa dados que são super relevantes e que certamente vão alimentar a apresentação da Izete. A dinâmica do nosso painel vai seguir a dinâmica do primeiro painel. Nós vamos ter 3 rodadas, uma primeira rodada em que cada um dos painelistas vai ter 10 minutos para responder a uma mesma pergunta disparadora que a gente já compartilhou com eles, e logo em seguida nós temos também mais um tempo, mas aí com perguntas específicas em função da especialidade de cada um dos painelistas. Então, para começar, a nossa primeira pergunta é: a partir da área da atuação de vocês e da experiência que vocês têm, como que vocês identificam que as desigualdades sociais e econômicas vêm impactando os direitos das crianças e dos adolescentes na nossa região? Vou propor, Everton, que a gente comece pela nossa convidada, a professora Izete, pode ser? Izete, te passo a palavra. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer à Fundação Gerações pelo convite para estar aqui, em meu nome, em nome do Data Social. Uma satisfação enorme estar aqui e poder compartilhar algumas informações e reflexões. E satisfação também estar com o Everton, com a Ana, colegas que admiro muito pelo trabalho também.
Eu não sei se o pessoal projeta para os dados. Eu queria mostrar um pouquinho para... obrigada. Contextualizar um pouco... como é que... Não está passando... eu vou tratar um pouco, tentar buscar a resposta para essa pergunta usando os dados da PNAD de 2023, para vocês terem um pouco em mente a situação de desigualdade das nossas crianças brasileiras. E, para isso, eu fiz a opção de ordenar e separar essas crianças em 5 quintis de renda aqui. Para quem não lembra do conceito de quintil, a gente ordena a renda per capita das pessoas e divide a população em 5 grupos. E com esses dados que vocês conseguem ver aqui, nós temos que aproximadamente 60% da nossa população vivia em 2023, que são os dados completos anuais disponibilizados pelo IBGE, com renda per capita média inferior ali a R$ 1.045. Então, nós temos 60% da população que vive com esta faixa de renda per capita. Guardem esse número, que daí, na sequência, nós vamos ver um pouco o impacto desta desigualdade na vida da maioria das nossas crianças, que estão predominantemente nestes 3 primeiros quintis de renda. E eu vou enfatizar um pouco o primeiro quintil, onde vivem 20% das pessoas de menor renda. E é um pouco sobre isso que eu quero tratar neste segundo gráfico aqui, que mostra nas barrinhas azuis, aqui neste primeiro painel, que é o do Brasil, o percentual de crianças nesse quintil, a barrinha laranja, o percentual de adolescentes, e a barrinha cinza, o somatório de crianças e adolescentes. Então, nós temos aqui, para a situação brasileira, que neste quintil de menor renda, que mesmo eu não estando tratando do conceito de pobreza, mas sim aqui de desigualdade, todas estas pessoas vivem no que a gente classificaria como em situação de pobreza ou predominantemente de pobreza extrema, e neste quintil, 42% das pessoas que estão nele são crianças e adolescentes. Isto significa que só temos, nesta parcela da população de menor renda, em torno de 1,6 adultos para dar conta de todas as necessidades destas crianças, sejam de afeto, de proteção, de provimento de renda, de proteção, que o Frei falava agora há pouco, que os 2 palestrantes mencionaram, da quantidade de aspecto que as crianças demandam para ter um apropriado desenvolvimento infantil, desde o básico abraço, carinho, ao escutar. Então, são crianças que estão com uma enorme carência de pessoas para cuidar delas. Se a gente olhar no quintil mais à direita, aquela barrinha laranja, é o percentual de adultos nesta parcela da população de menor renda. Ali nós temos que quase 7 adultos para cuidar de cada criança. Então, aqui a primeira mensagem é que a gente precisa olhar para políticas públicas que ajudem os pais, os adultos da parcela mais pobre da população, a proteger, cuidar e estimular o desenvolvimento destas crianças. Aqui à direita, nesse painelzinho menor, eu coloquei os dados do Rio Grande do Sul, como o tempo era curtinho, e daqui a pouquinho a Ana já vai me avisar que está acabando, para a gente ter as informações e depois, quem quiser conversar mais sobre isso, ter essa possibilidade. Eu fiz esse mesmo exercício
por estados, mas como o tempo é curto, eu vou passar rápido, só para vocês terem uma ideia de que os estados com menor percentual de crianças, a gente tem maior percentual de adultos para olhar por elas, mas não vai dar tempo de eu explorar isso de uma forma tão cuidadosa. Então, aqui, neste gráfico que está no painel para vocês, nós temos a participação de crianças e adolescentes no total da população por estado, representado novamente pela linha cinza. A gente observa bem no iniciozinho aqui da linha que em estados como o Mato Grosso, entre a população de menor renda, nós temos que 50% da população deste quintil é de adultos e 50% de crianças. A gente precisa lembrar que, entre esses adultos, existem os idosos, os doentes, etc., que, certamente, para este quintil da população de Mato Grosso, nós temos crianças com menos de um adulto na família a olhar por elas, em média. E isso varia de acordo com o nível de desenvolvimento, com a transição demográfica de cada estado, etc., mas é revelador do quanto que se precisa pensar nestas crianças da faixa de menor renda da população e no que está associado a este contexto em que elas vivem. Neste gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, nesses dados, a gente tem a distribuição nos quintis do percentual, tem a participação percentual de crianças não brancas entre as crianças de cada um dos quintis de renda. E nós temos as crianças e adolescentes. De novo, sempre a barrinha azul, crianças, a barrinha laranja, adolescentes. Nós temos que, entre os mais pobres, no quintil de menor renda, aqui no primeiro quintilzinho, no número 1 ali, o percentual de crianças não brancas é superior a 70%. Aqui já a gente vê claramente que nós continuamos também com sobreposições das desigualdades. Então, os pretos, pardos e indígenas estão nos quintis de menor renda, conforme a gente vai olhando para a direita, a participação de não brancos vai diminuindo, isso tanto para o caso brasileiro, quanto para o caso do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, neste painel aqui, nós temos a escolaridade do responsável pelo domicílio, que é uma informação que a PNAD nos permite olhar. E, de novo, conforme nós andamos da esquerda para a direita, nós vemos que a escolaridade vai aumentando. Lá no quintil dos 20% de maior renda, nós temos em torno de 6 anos de escolaridade a mais do responsável pelo domicílio. Então, nós temos que, entre os de menor renda, tem menos pessoas para olhar pelas crianças e para gerar renda, e ainda eles são menos escolarizados, possivelmente não por opção, porque tiveram que trabalhar, correr, cuidar, fazer tudo para dar conta da sobrevivência. Aqui, na sequência, nós temos o percentual de crianças de 5 a 12 anos em termos de frequência à escola. Apesar de, teoricamente, a nossa universalização do acesso ao ensino, ainda assim existem diferenças, não tão expressivas, mas as crianças de menor renda ainda estão abaixo da universalização. Eu não coloquei o do Rio Grande do Sul, porque a situação do Rio Grande do Sul, neste quesito, é melhor. Mas este gráfico aqui mostra
a participação dos diferentes quintis das crianças e adolescentes entre escola pública e privada. Eu só coloquei a informação da escola pública. As pessoas de menor renda dependem praticamente e exclusivamente da escola pública. E eu quis trazer esta informação para chamar atenção para a importância de mais pessoas e mais escola integral e mais rede de proteção para reduzir essas desigualdades, porque certamente aquela 1,6 pessoas para cuidar dessas crianças, ela não pode ficar em casa para dar atenção, ajudar com o tema, levar no psicólogo, no médico, tudo que uma criança precisa. Na sequência, eu trago o percentual de crianças e adolescentes que vivem em domicílios sem saneamento. De novo, a população de menor renda com um acesso muito mais limitado ao saneamento, e aqui eu quis chamar a atenção para o aspecto do nosso papel enquanto sociedade de prover o básico para estas crianças. Então, a gente não está ainda dando conta de oferecer renda adequada, saneamento adequado, água, lixo, nesse caso aqui, a coleta de lixo, e, na sequência, eu já tinha passado pela água, mas, enfim, nós temos que a população de menor renda fica com serviços básicos mais limitados, vivendo com pais ou responsáveis de menor escolaridade, e muitos dos adolescentes, a barrinha da frequência escola mostra que os adolescentes de menor renda frequentam muito menos a escola, e nós sabemos que isso geralmente é em função da necessidade de trabalhar. Então, a resposta é: os dados mostram que as desigualdades são múltiplas, que elas se sobrepõem, são dados assim que a gente tem mais ou menos intuitivamente, de forma óbvia, não são grandes novidades que eu trouxe para vocês, mas é importante a gente ter em mente às vezes o óbvio precisa ser dito, e ter em mente essa sobreposição de desigualdades e o quanto que elas reforçam, por exemplo, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade de oportunidades de uma parcela muito grande das crianças, porque elas estão predominantemente nos primeiros 3 quintis de renda, e que, dado o tamanho da desigualdade de renda do Brasil, essa renda é muito baixa. Se vocês atentaram, e eu volto daí para encerrar ao primeiro slide, são famílias que vivem com renda de até um salário mínimo per capita para dar conta da necessidade de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, seria um pouco essa a minha resposta à primeira pergunta, assim, que os nossos dados mostram que faltam recursos físicos, humanos e públicos em termos de provimento de serviços básicos para as nossas crianças, para a maioria das nossas crianças. Obrigada, Izete. Lembro a todos e todas que os dados ficarão disponíveis na gravação, então não precisam se preocupar em anotar. Nós vamos ter um tempo no final para perguntas, então lembro que, se vocês tiverem perguntas, as perguntas vão ser formuladas por escrito. Temos pessoas do time que está com papel e caneta. Se vocês já quiserem organizando essas perguntas, facilita mais para nós aqui na gestão do tempo. Vamos dar continuidade com o Everton, e para o Everton é a mesma pergunta. Everton, como que essas desigualdades sociais e econômicas impactam na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes? Bom dia a todos e a todas. Alegria poder fazer parte aqui dessa conversa, né, nessa casa também que
contribuiu no meu processo de formação, então sou muito grato. Eu me sinto muito à vontade para falar aqui nesse grupo pela minha trajetória como educador social que sou, né? E principalmente dessa nossa construção de Porto Alegre, desse processo de reconhecimento do direito da criança e do adolescente. De outro lado, são muitas inquietações que a gente traz quando vem fazer uma reflexão em relação a como é que todo esse contexto afeta as nossas crianças, os nossos adolescentes, e principalmente as suas possibilidades. Muito porque afeta também os nossos afetos, né? Aquilo que nós e como nós nos construímos nesse contexto. Antes eu estava falando com a Patrícia, no início, né? De que existem elementos muito evidentes que a gente consegue traduzir nos dados, né? Nas estatísticas, mas tem alguns que a gente não consegue traduzir nem em palavras, né? E alguns deles recaem sobre nós mesmos, que somos atores e que nascemos nesse contexto. Eu sempre me toco muito quando vou falar desse elemento, porque me vejo muito como uma dessas crianças que viveu esse espaço da negação e a privação dos direitos. E o quanto que isso impactou na minha subjetividade e na minha possibilidade de desenvolvimento e crescimento e de me reconhecer hoje em quem eu sou. E o quanto que dá trabalho para a gente conseguir fazer esse movimento. Provavelmente muito mais do que para aqueles que já nasceram num contexto favorável para o seu pleno desenvolvimento. E aí a gente vai, como a professora traz aqui, sofrendo por muitas camadas que vão se sobrepondo. Né? O fato de ser pobre, de ser negro, eu era gordo, e aí eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes que vivem esse mesmo contexto. Uma das questões que me trouxeram assim, uma reflexão, eu acho que vale a pena a gente discutir aqui em relação aos impactos, né, das desigualdades, é um pouco em relação ao próprio desenvolvimento integral, que a gente estava falando no início aqui, né, quando o doutor Afonso trazia um pouco isso, desse olhar que a gente precisa ter sobre os nossos desafios em relação à concepção do próprio ECA, da proteção integral, né, e do quanto nós ainda, numa sociedade que estamos tentando construir a leitura do que é o direito da criança e do adolescente, ainda precisamos aprender sobre o que é ser criança e o que é ser adolescente. E, principalmente, a gente fala muito, mas sabe muito pouco. Eu vou falar de um lugar que eu sei do que eu estou falando. A gente não sabe ouvir as crianças. Nós não sabemos ouvir as crianças. A gente diz que sabe. A gente se esforça, mas a gente não sabe. Senão as crianças não estariam se matando, se cortando e morrendo todos os dias. A gente não sabe ouvir as crianças. E cada vez estamos mais distantes disso. Porque a gente não sabe ouvir as crianças e a forma como a gente se dirige a elas é violenta e a internet mostra isso todos os dias. E cria com elas uma conexão que a gente não consegue nas nossas relações cotidianas. Então, a gente está vivendo realmente um caos do ponto de vista de construir uma tecnologia de capacidade de aproximação com a linguagem, com a necessidade real da criança. Então, eu acredito que nós tenhamos um grande desafio aqui, que é a gente aprender a ouvir a criança. Aprender a ouvir o adolescente. Aprender a entender a sua necessidade. Qual é mesmo a necessidade? O que está sendo dito e o que está querendo ser dito com aquilo que está sendo expressado por uma criança ou por um adolescente. É muito difícil para nós adultos, e principalmente depois que a gente começa a estudar, a ouvir o outro. A gente está sempre ouvindo a nós mesmos, né? A gente está sempre tentando complementar, refutar ou construir algum argumento, alguma teoria em cima do que o outro está dizendo. A nossa capacidade de diálogo ela é muito relativa em relação ao outro. Com a criança, então, que não tem a sua palavra validada, isso piora significativamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente busca fazer um resgate
Quando o Frei Luciano começa, ele começa dizendo que o estatuto vem para dar voz à criança e adolescente. Mas, na realidade, a criança e adolescente já tem sua voz. O estatuto, ele procura criar mecanismos jurídicos e pedagógicos que nos auxiliem a compreender esta voz, a entender o que ela está querendo dizer. O grande problema é que a gente, apesar do estatuto, ainda continua com a mentalidade do Código de Menores. Quando, ainda mais para trás disso, a gente procura na história da infância e da adolescência, a gente entende que a história dessa infância e dessa adolescente é atravessada por um processo de não conhecimento, não reconhecimento desse sujeito enquanto sujeito. A criança e o adolescente eram vistos por alguns historiadores como mini-adultos, né? Como adultos em miniatura, como pessoas que não tinham o que dizer, não tinham uma fala estruturada, portanto, eram os infantes, aqueles que não falam, ou cuja fala não tem valor. E parece que isso ainda é uma realidade mesmo com 35 anos de ECA. E permanecerá sendo. Nós vivemos num contexto de muita contradição. E é nesse contexto de contradição que eu aprendi muito sobre o que significa isso. A gente vive uma tensão entre possibilidades de ir para frente, progresso, e um permanente processo de retrocesso. Então, a gente vive nessa tensão que disputa avanço com retrocesso. E é um pouco esse o nosso grande desafio nesse contexto. Agora, quando a gente fala das desigualdades e a gente fala num contexto de pobreza absoluta, cuja a possibilidade da gente entender, inclusive, o que é desigualdade quando tu vive num contexto de absoluta pobreza, né, é algo quase que abstrato, né? Para nós, quando a gente vai analisar, é mais tranquilo. Mas quando a gente está num contexto de pobreza, e aí quando eu falo de pobreza, eu não estou falando somente das carências materiais, das carências objetivas, mas eu me furto aqui a um estudo que a gente tem feito lá na PUC com os colegas, sobre a questão da pobreza multidimensional, né? Que traz esses elementos que a professora estava trazendo aqui, que não são só a questão da gente garantir o que é objetivo, a alimentação, a casa, né, a condição de acesso à saúde ou à escola. Mas é o que esses recursos e suas ausências representam na subjetividade do sujeito. E aí a gente começa a perceber que a pobreza ela tem tentáculos muito poderosos e muito violentos para dentro da subjetividade do sujeito, né? E eu estava lendo um texto, né, e justamente falava sobre essa questão de que a pobreza ela se reflete como um sofrimento. Ela se traduz como um sofrimento. E o sofrimento é uma forma como a desigualdade é vivida na primeira pessoa. Então, o sofrimento é uma forma como a desigualdade é vivida na primeira pessoa. Portanto, a gente pode construir, e existem muitos construtos em relação às estruturas que forjam e geram essa pobreza, que forjam e geram a desigualdade, nada disso a gente abre mão desta reflexão ampliada do que significa a pobreza e de onde ela vem, e como ela é construída e para quem ela está dirigida. Mas quando a gente fala da vivência da pobreza, quando a gente fala da vivência do sofrimento que a pobreza gera, nós estamos falando desse miudinho do nosso cotidiano, que é extremamente importante que a gente desenvolva processos de análise e que a gente desenvolva a capacidade de reconstruir esse nosso lugar social, esse nosso lugar de educador, esse nosso lugar de conselho, de sociedade que tem que atuar nesse lugar. Eu tenho feito algumas leituras do Amartya Sen, do Paul Ricoeur, e eles têm trazido dois elementos que eu acho importante a gente trazer para a nossa análise aqui. Eles falam da pobreza enquanto uma abordagem de capacidades, como o bloqueio das capacidades. A pobreza, quando ela cerceia no sujeito a possibilidade dele desenvolver as suas capacidades plenas.
Depois nós vamos ter outros teóricos que falam em 10 capacidades humanas que são essenciais para o desenvolvimento pleno. O doutor estava falando antes sobre o desenvolvimento integral, né? O Paul Ricoeur fala de 4 capacidades que são extremamente importantes, que são fundantes para a vida humana e que elas, se forem impedidas, obstaculizadas ou negadas, elas geram no sujeito o sofrimento do qual eu estou falando. A primeira delas é a possibilidade da pessoa poder falar. Da pessoa poder falar. Porque a fala é a possibilidade da identidade, de dizer-se, de mostrar-se, de expressar aquilo que ela é. Então, a primeira possibilidade é essa possibilidade de falar. E falar tem a ver com linguagem, e linguagem tem a ver com domínio de códigos de linguagem. E aí, quando a gente, nos nossos serviços que a gente desenvolve nas nossas instituições, a própria escola, ela se preocupa tanto com essa coisa do letramento, que é o acesso ao mundo letrado, que é o acesso ao mundo das palavras, da comunicação, é justamente porque a gente quer que o sujeito tenha a capacidade de lidar com a linguagem. O segundo elemento importante que ele traz é a possibilidade de agir, a possibilidade de atuar, de lidar com o contexto no qual ele se coloca. Isso com o reconhecimento alheio desse lugar de ação. A importância dele atuando na sociedade. O terceiro é de narrar. E aí a narrativa ela entra como essa possibilidade do sujeito se ver enquanto sujeito histórico. Faz parte de um contexto e que esse contexto é importante para ele, como também é importante para o outro. Então essa possibilidade dele se vir enquanto um outro a partir de si mesmo. E o quarto é o de estimar-se, que é essa possibilidade de ser reconhecido e que os seus valores tenham reconhecimento. Então, o que o Ricoeur nos traz como um elemento que agrega a esse nosso pensamento é que, uma vez obstaculizadas essas possibilidades de desenvolvimento destas potências que são humanas, quando a pobreza ela infere nisso, ela gera no outro um sofrimento. Um sofrimento que muitas vezes é muito difícil da gente poder transpor e passar essa barreira para poder chegar lá na questão que a gente está trazendo aqui do ECA. Vai tentar produzir desejo num sujeito destruído. Vai tentar fazer isso, que eu quero ver se tu consegue. Obrigada, Everton. Vamos para a nossa segunda rodada, então. Agora a gente tem perguntas dirigidas específicas para cada um dos nossos painelistas. Começo com a Izete. Izete, a pergunta é, com base nos dados que vocês têm mapeado no laboratório Data Social, quais que tu destacaria, no âmbito do que a gente está discutindo aqui, evidentemente, como mais desafiantes para a agenda pública? E como que questões que se relacionam à diversidade de raça e de gênero incidem nas infâncias e adolescências? Eu destacaria, o Everton citou aqui o Amartya Sen, e eu destacaria na mesma perspectiva conceitual do Amartya Sen, o que se chama de espaço informacional em que nascem e crescem crianças com maiores privações em relação àquelas crianças que nascem em famílias que conseguem prover a elas um espaço informacional que a gente poderia considerar de apropriado, adequado, suficientemente capaz de desenvolver nelas todas as potencialidades humanas. Porque quando a gente olha para esses dados que eu trouxe aqui, que parecem todos muito óbvios, a gente está olhando para dados
de renda, de escolaridade, de saneamento, etc. Mas esse é um contexto, é um conjunto de dados dentro de um contexto que propicia para essas crianças um ambiente, esse espaço informacional completamente diferente. Enquanto aquela criança lá que tem o espaço informacional adequado lá do quarto, quinto, quintil de renda, ela vai ter estímulos na primeira infância para desenvolver confiança, para aspirar coisas, ela vai ter o brinquedo adequado, o psicólogo ao seu dispor, atividades para experimentar diferentes possibilidades do que vir a ser no futuro, ela vai estar protegida para poder, inclusive, ser ouvida, que o Everton bem mencionou, que as crianças, nós não sabemos, mas, pelo menos, aquelas crianças que estão num espaço informacional mais apropriado, elas têm diferentes atores, diferentes pessoas tentando ouvi-las. Obviamente, não garante que ter dinheiro se reflita em escuta das crianças, mas, pelo menos, tem mais chances de que elas sejam observadas, porque, às vezes, o escutar não é nem a fala, pode ser a expressão, pode ser o não querer ir para a escola, não querer brincar, porque o bullying, muitas vezes, é algo que a criança não quer revelar. Mas, enfim, o que os dados nos mostram é que a distância e a política pública ainda tem desafios enormes para conseguir gerar uma aproximação entre esses distintos espaços informacionais que as crianças nascem, e que isso acaba se refletindo na adolescência, que mais recentemente a gente desenvolveu uma pesquisa aqui com adolescentes e jovens, tentando entender um pouco as aspirações de adolescentes e jovens, e isso foi algo também que chamou a atenção, que os contextos socioeconômicos desiguais impactam as aspirações, no que as pessoas, nos sonhos, nas aspirações, nos desejos destes jovens e adolescentes, que excesso de pobreza e de privações achata as possibilidades, e muitas vezes também o excesso de tudo à disposição também pode afetar as aspirações, que quando tudo cai de mão beijada, como se diz no ditado popular, também pode fazer com que a pessoa não veja a necessidade de aspirar ou não tenha lá grandes sonhos de realização na sua vida. Mas o que a gente vem analisando é que essa diferença de espaço informacional prejudica aspirações e desenvolvimento infantil, e que as nossas políticas públicas ainda são muito focadas em prover o mínimo necessário. E para um pleno desenvolvimento humano de crianças, o mínimo não é suficiente. O mínimo, ele é apenas, basicamente, para aliviar a consciência da sociedade, mas não para, de fato, resolver o problema das crianças e dos adolescentes que se encontram em situação de necessidade. Eu não sei se eu respondi a segunda pergunta. A pergunta é especificamente com relação a marcadores de raça e gênero. Se tu quiser fazer algum comentário, tu chegou a comentar alguma coisa? Em relação aos marcadores de raça e gênero, os dados mostram, de fato, que as desigualdades elas são persistentes, que a gente não tem avançado suficientemente em termos de romper, especialmente com a desigualdade racial. Alguns avanços um pouco
melhores em termos de gênero, mas, ainda assim, entre a população mais pobre, existe uma forte sobreposição de raça e gênero, porém, quando a gente olha para os adolescentes negros do sexo masculino, como já é de amplo conhecimento, parece que o peso da raça, principalmente para os jovens negros, ele continua sendo muito forte, com poucos avanços em termos de o que a gente chama de discriminação estatística, etc. Então, os dados nessa perspectiva não mostram muitos avanços. Eu não coloquei específicos sobre isso, mas os outros estudos que a gente tem mostram que ainda a incidência de evasão escolar, de dificuldade de conseguir emprego, do tipo de trabalho que esses jovens, principalmente que abandonam a escola, conseguem, é muito desigual comparado aos adolescentes e jovens brancos. Obrigada, Izete. Everton, então vamos para a nossa segunda rodada. Todos nós sabemos que a implementação de programas, serviços da política de proteção às crianças e os adolescentes, ela lança a mão de parcerias com o setor privado, principalmente com as organizações da sociedade civil. E a pergunta para ti, Everton, que é alguém que trabalhou muitos anos nessa área também, na tua visão, qual é o papel, a contribuição e a importância dessas organizações na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Acho que as organizações sociais, no modo geral, elas decorrem aí de uma série de outras lutas sociais, né, que se traduziram hoje nessas organizações sociais, que fazem essa representação destas lutas sociais que foram acumuladas ao longo do tempo. Portanto, elas, além de poderem implementar as políticas a partir de uma perspectiva da própria política pública, como ela está desenhada, porque as organizações se capacitam para isso, e são potencialmente organizações que se desenvolvem nesse setor, elas carregam esse histórico das lutas sociais, né? E isso faz delas, eu acho que, extremamente significativas e importantes para a consolidação das políticas públicas, desde que sejam respeitados, o que acontece de uma forma muito relativa quando a gente fala da relação Estado e sociedade civil. Isso é sempre muito relativo, essa questão, para ser brando na expressão, né? Porque existe, sim, uma falta de reconhecimento, existe, sim, uma falta de legitimidade destas organizações sociais que têm que fazer, justamente no seu cotidiano, o exercício de escuta do outro. Quer dizer, numa relação de hierarquia aí, a gente já percebe que existe uma baixa autoestima das organizações sociais que acaba sendo represada no próprio cotidiano do atendimento que realiza. De qualquer sorte, né, existe uma resistência, uma resiliência também dessas organizações a esse processo que, de uma certa forma, regimenta essas organizações, e o poder que se tem hoje de atuar no coletivo, de uma certa forma, mantém a tônica dessas organizações na produção de espaços mais emancipatórios. Mas permanece sendo aí um dilema. Em todo caso, eu vejo, assim, né, no trabalho que as organizações desenvolvem, uma potência muito grande pela aproximação que essas organizações têm das pessoas, das suas realidades, né? Não só do ponto de vista de estar no mesmo território onde as pessoas vivem, que isso é importantíssimo, tanto pela questão do acesso, quanto pela questão da identidade, né? Tanto quanto pela aproximação humana que existe nesses processos. As pessoas que trabalham nas organizações sociais são pessoas que, de um modo geral, estão muito
dizer, capturadas por aquela realidade, porque elas, de muitas formas, fazem parte daquela realidade. E, de alguma forma, elas também transcenderam algumas de suas dificuldades para chegarem no lugar onde estão, como educadores, como agentes sociais, como gestores. E tudo isso, e aí falando nessas questões, por exemplo, que tu trazias para a professora Isete, da questão de gênero, da questão da própria questão da negritude, né? Isso faz toda a diferença. A gente trabalha com juventudes negras no território e eles acham algo fantástico quando eles veem que o seu educador também é negro, que o seu educador conseguiu cursar uma universidade e é negro, né? Quando eu saí, quando eu fiz o doutorado e cheguei, né, cheguei no final do doutorado, foi uma comemoração entre os jovens que, inclusive, tinham sido objeto da minha pesquisa, né? E porque eu, mais do que uma realização pessoal, eu estava ali representando um coletivo. Então, acho que as organizações sociais elas têm esse papel, né, nessa construção de significados para as pessoas, onde, por meio desses significados, elas também conseguem falar, né? Elas conseguem dizer, por meio destas agências de significação, as organizações conseguem cumprir esse papel. Às vezes, com um pouco mais de liberdade do que, por exemplo, as escolas, que também estão no território, que também deveriam, né, ser agentes desse desenvolvimento pleno, desse desenvolvimento integral, mas que têm uma especificidade diferente, estão lá justamente para desenvolver outras competências, muito embora a gente discuta que algumas dessas competências, inclusive, seja a de estimar-se, por exemplo, que a gente estava falando, né? Porque, enfim, a escola ela tem que fazer uma disputa de subjetividade, nós estávamos falando outro dia sobre isso, num seminário sobre justiça restaurativa, né? Da importância da escola disputar a subjetividade com as outras redes que estão aí postas, mas ela tem as suas dificuldades pela estrutura que ela conforma, né? A organização social ela é um pouco mais flexível, ela consegue trabalhar muito mais de acordo com cada realidade de cada território e adequar, então, a política pública a cada uma dessas realidades. Então, eu diria que, nesse sentido, as instituições elas têm esse papel e essa condição de fazer esse trabalho. E que pode ser muito potencializado, né, toda vez que há um reconhecimento público e também um reconhecimento do gestor público em relação a essa organização, porque muitas vezes uma outra questão que acontece, que incomoda muitas organizações sociais, é que nessa lógica de parcerização da sociedade civil com o Estado, quando busca a organização social, ele reconhece, ele sabe quem é aquela organização social. Ele sabe como ela é constituída, os seus valores, a sua missão, a sua estrutura filosófica, né, a sua missão, sua visão, seus objetivos, mas lá no meio do caminho o Estado resolve dizer como é que essa organização tem que trabalhar. E aí ele nega tudo aquilo que ele contratou. E aí isso faz justamente o processo aqui de negação da organização, que gera o sofrimento na organização, né? E que esse sofrimento acaba se alastrando para o todo. E não é porque nós temos hoje um novo marco regulatório que isso mudou, porque existem várias formas da gente fazer isso. Então, dizer que o marco regulatório fez com que isso fosse superado, isso é uma grande balela, é uma grande mentira, é uma farsa. O marco regulatório ele serve para quem está no mando, porque a gente escreve no edital o que a gente quer. E aí a gente pode escrever no edital aquilo que nos interessa escrever. Então, assim, tem muito da intencionalidade do governo, tem muito da intencionalidade do Estado de fazer ou não fazer o reconhecimento dos valores e da construção dessa organização. E isso tudo vai reverberar, com certeza, lá no trabalho e no reconhecimento da nossa comunidade. Nós vamos nos encaminhar para o encerramento desse painel. Não tivemos pergunta, reitero a importância desse espaço, da plateia ocupar esse espaço para fazer suas perguntas e comentários. Quero agradecer muito as participações da Isete e do Everton, né? A doutora em Economia e o doutor em Serviço Social,
conseguiram, penso que, atingir o objetivo desse painel, que era nos apoiar na reflexão com relação ao quanto as desigualdades econômicas e sociais incidem no campo da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Encerramos esse painel. Obrigada, um aplauso aos nossos painelistas, que também recebem das mãos da Ana Lúcia, da Fundação Gerações, nossa moderadora, recebem um mimo em agradecimento, para materializar o agradecimento pela imprescindível participação no nosso evento. De uma forma especial, a Isete, obrigada por compartilhar os números. Ao Everton, obrigada por uma foto, por gentileza, claro. Ao Everton, obrigada por sempre compartilhar a sua história, que é tão inspiradora em qualquer lugar que ele esteja. Muitíssimo obrigada, queridos.